As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe, nosso compromisso com você é sempre trazer conteúdos inspiracionais que informam e transformam, e hoje aqui não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre como nós podemos entender aí o processo criativo de um estilista reconhecido mundialmente. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes para você sobre esse assunto. Antes eu gostaria de agradecer todos que estiveram com a gente aí, tanto nos eventos quanto através das nossas mídias sociais, que sempre interagem. Você pode sugerir a sua pauta aqui no programa Inspire-se, lá @programa Inspire-se, ou qualquer outra das nossas redes sociais aqui pela Band e tudo mais. Você pode ir lá sugerir a sua pauta para a gente estar conversando aqui. Nosso compromisso com você, conforme eu disse para você, é trazer conteúdos inspiracionais, não é? Então, conforme você foi informado, nós iremos falar como que nós podemos desvendar o processo criativo, insights e estratégias para você se tornar mais inovador. O convidado que nós temos hoje aqui, ele é reconhecido mundialmente pelos seus impactantes trabalhos em vários setores. Ele é designer, diretor criativo e tem mais de 35 anos no mercado. Ele teve o título pelo Museu de Moda de Paris, através do desfile chamado A Costura do Invisível, considerado o maior desfile do século. Ele também assinou coleções para empresas como Nike, Garmin, entre outras. Enfim, hoje o bate-papo aqui é inspiracional. Eu tenho a honra de receber aqui nas estruturas da Rede Bandeirantes de Comunicação TV Maringá, John Nakal. John Nakal, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Maravilha. Eu tô ansioso aqui pra gente estar conversando, batendo esse papo, né? Uhum. A gente fez uma apresentativa, mas é interessante a gente conversar sobre a sua trajetória, né? 35 anos. Conta pra gente um pouco aí sobre a sua trajetória. É sempre interessante quando a gente fala em trajetória, porque ela descreve como que nós nos encontramos hoje, né? Como é que eu estou aqui com você? Sim, sim. Porque as nossas escolhas ao longo do passado, elas constroem esse momento presente, né? E quando você, inclusive, citou coleções que eu assino, hoje tem uma coleção que eu assino para uma empresa aqui de Maringá, que é a Reco, né? E como que nós chegamos, né, nesse ponto de eu estar aqui com você hoje, como eu cheguei nesse ponto de ter conhecido a Reco? Bom, tudo começa, eu acredito, como na vida de qualquer pessoa, quando você, como um bebê, né, como um ser humano que desconhece o seu entorno, só se percebe através do espelhamento, através da reação dos outros, né? Um bebê sequer sabe que ele existe, né? Ele só percebe a existência dele quando ele faz algum movimento e percebe uma reação, né, do pai ou da mãe, percebe um sorriso, ele percebe que, de acordo com os sinais que ele emite para o mundo, existem reações, o próprio choro, enfim. Tudo, eu acho que nasce da necessidade de uma interação, né? E uma das interações mais primitivas é essa reação de você despertar felicidade, despertar um sorriso, né? Tanto é que se o bebê faz alguma gracinha, ele vê que alguém riu, ele repete, como se ele estivesse conduzindo um espetáculo, né? Então a gente pode começar desse princípio, que a vida é esse espetáculo onde as trocas, elas são com esse intuito, né,
puro de felicidade. E toda a minha história, ela começa... Se eu começar desde quando eu era um bebê, a gente vai demorar muitos anos para chegar aqui no dia de hoje. Então, eu já vou dar um salto para um momento em que eu acho que é o que as pessoas começam depois de passar a infância, né, de ter os sonhos de ser super-herói, de ser bombeiro, enfim, de ser príncipe, princesas, né? O meu sonho era bem mais simples, até porque, voltando, né, acho que vale a pena até não pular muitas etapas, mas quando eu era criança, o meu intuito, um dos meus sonhos era ser palhaço. Né? Ser palhaço porque eu achava interessante despertar, sabe, essa reação, mas não passar o palhaço cômico como as pessoas conhecem, mas talvez aquele palhaço mais o Charlie Chaplin, com uma narrativa um pouco mais silenciosa, mais poética, mais de acolhimento e emotivo. Eu achava interessante aquele humor que trazia sonhos e esperanças, né? Que um palhaço também traz. Um palhaço tem um lado meio melancólico, triste, mas ele quer, entre aspas, ser um sacrifício para trazer felicidade para o mundo. Sim, né? sim. O Charles Chaplin, ele tinha essa verve mais de se anular, né, para trazer felicidade. Então eu queria ser palhaço, mas obviamente isso nenhum pai gosta, né? Ser pai de um palhaço. E a minha vida, eu falei, então eu quero ser mágico, eu quero fazer truques de encantamento. Eu queria, quando criança, né, ter poderes, e isso é normal. Até hoje eu atuo muito na área de projetos sociais com crianças, e as crianças adoram, né, descobrir que tem superpoderes, e elas têm, né? E são coisas que a gente ao longo da vida vai esquecendo, vai perdendo essa noção de que temos superpoderes. E mais na fase adulta, quando eu tive que escolher uma profissão de verdade, eu fui buscar a tecnologia, que eu achava que a tecnologia poderia mudar o mundo. Era mais dessa área aí que você mais se encantou para tecnologia inicialmente? Sim, porque a tecnologia, na minha opinião, ela poderia ser humanizada. A tecnologia poderia não ser aquela coisa séptica, distante, mas ela poderia trazer essa aproximação entre pessoas. Ela poderia permitir trocas, né? Então, a primeira vontade que eu tive foi de criar a internet quando não existia a internet. Né? Eu queria criar as conexões entre as pessoas por afinidades, eu queria criar as redes sociais. Obviamente, né, isso acabou não sendo possível pela base acadêmica, né, científica que a gente tem num país como o nosso. Porque, infelizmente, a educação num país de terceiro mundo, né, ela é focada muito mais no achatamento, muito mais numa formatação, né, de transformar pessoas em formas, né, que são peças de reposição. Né? Nós temos uma linha de produzir seres humanos para serem moídos, né, como se fossem peças de reposição de uma grande engrenagem, e não somos nunca um país, infelizmente, de ter prêmios nobres, de ter descobertas, revoluções, porque é um país que sempre foi e continua sendo colonizado. Né? E é interessante isso da educação, porque muitas pessoas têm diversas potencialidades, mas através ali a pessoa na educação brasileira acaba matando isso, né? Não ajuda a desenvolver, né? Sim, a educação do país foi vendida, o país foi vendido há muito tempo. Então é interessante a gente entender isso para poder começar a pensar numa nação de verdade. Bom, quando eu fui buscar esse caminho, né, obviamente eu precisaria de tutores, de mestres, enfim, de todo um suporte orientacional, de uma estrutura que não havia no país. Então eu acabei concluindo, mas nem fui buscar meu diploma porque eu achei que diplomas, na verdade, para mim não significam absolutamente nada, nem certificados, nem títulos, né? Para mim isso tudo é carteirada, é um pouco desse vício, né, de um país de doutores, senhorzinhos e coisas do gênero. Então quem tem título quer comprar, né, um passe, não quer realmente aprender. Né? E para mim não importava, eu não tinha aprendido o que eu queria, então eu não fui buscar meu diploma. E a etapa seguinte foi como que eu vou mudar o mundo através de uma plataforma um pouco mais
maleável, mais acessível, que eu possa então construir a partir de uma experimentação mais analógica, né, feita com as mãos, do que uma plataforma tão tecnológica, né, inacessível. Então eu descobri que havia já nos anos 80, né, uma plataforma que conectava as pessoas. Você não precisava da palavra, o próprio entendimento estava no ar já. Né? E o que era? Era a forma como as pessoas se vestiam. A forma como as pessoas se vestem, ela já traz uma comunicação de todo o perfil dessa pessoa. O perfil que nós temos hoje nas redes sociais, com a nossa foto, com os nossos gostos, com o nosso grid, enfim, os nossos posts, etc., definem, né, aonde que nós vamos, que música que gostamos, quem somos. E nos anos 80 isso já era presente, né? Pela forma como as pessoas se vestiam. Você olhava para uma pessoa, ali estava o perfil dela, né, das redes sociais. Você já sabia que banda que ela curtia, já sabia que tipo de livros que aquela pessoa deveria ler, os lugares que ela frequentava, simplesmente pela moda que ela usava. A moda já era esse canal. Então foi a partir daí que eu decidi estudar e trabalhar com moda. Olha só, então foi a partir desse momento que teve ali o estalo, né? Não teve, vamos por referências, inspiração de repente familiares? Não. Eu sou neto de imigrantes. Os meus avós vieram do Japão no começo do século passado. Os meus pais, como a maior parte dos imigrantes, foram para a roça, né? E se conheceram e mudaram para São Paulo, capital, onde eu nasci. Então, é histórico, assim, de ter alguma referência, não havia. O que houve, eu acho que foi essa percepção da moda enquanto essa expressão, né, visível das suas crenças, né, do seu universo, na forma como você se veste, né, dos personagens que você acredita, do super-herói ou heroína, príncipe ou princesa que você sonha ser. Então, para mim, a moda era esse avatar que as pessoas construíam sobre o próprio corpo, né, para dizer quem elas eram. Legal. E eu falo para você, aqui no programa Inspire-se aqui, o intuito, né, entrevistando esses cases de sucesso, falando sobre esses assuntos, é fazer uma espécie de mini documentário ali da vida da pessoa que fica registrado, né, tanto para a Rede Bandeirantes quanto para internet, né? E a gente está conhecendo você aqui. A gente sabe que eu gosto muito de estudar sobre storytelling, a arte de contar histórias, e a gente, no começo, a gente precisa entender, né, o personagem, entender a história. E eu comentei no início que você teve um marco histórico aí, que é o desfile A Costura do Invisível, que foi considerado aí pelo Museu de Moda de Paris como o maior desfile do século. E eu queria que falasse um pouco sobre isso, né, até chegar nesse momento. Como é que foi isso? Isso é um registro histórico, assim, né? Ainda faltam 20 anos para eu chegar nesse momento. Né? Aquele momento que eu decidi então estudar, né, e me dedicar à moda foi o princípio, né, de ter eclodido nesse desfile, que nada é, como você disse, né, um story sem telling. Teve todo um storytelling para chegar nesse ponto. E esse encantamento inicial que eu tenho por moda, como essa ferramenta potente, né, de transformação de vidas, de manifestação, de crenças pessoais, né, era algo que para mim norteou muito toda a minha formação. E obviamente lá nos anos 80 não haviam nem escolas de moda, né? A gente saía de um período em que havia uns costureiros, né, que faziam vestidos de noite, mas não havia ainda o conceito de estilistas, para você ter uma ideia. Não tinha? Não haviam estilistas, havia costureiros. Você queria encomendar, né, e estilista era muito vinculado a costureiro de roupa para festa. Então, as escolas, elas ainda existiam, curso de formação, você tinha curso de corte e costura,
curso de moda, moldes, coisas do gênero. E eu fui por esse caminho, como qualquer pessoa que quer ingressar, né, num segmento buscando cursos, né, porque já que não haviam faculdades, escolas. E também foi um pouco decepcionante, porque essas escolas que formam modelistas, costureiras, elas também carecem, né, dessa capacidade de transformar pessoas em suas potências. Elas acabam repassando fórmulas e formatando profissionais, né, que querem criar, né, querem produzir, mas no final elas se tornam maquininhas, né, como uma produção em série de seres humanos. E a escola de corte, costura e modelagem tinha exatamente esse perfil. Olha também, só. Né? Que é algo endêmico, assim, é um problema sistêmico, né? Estrutural da educação do país, que não é um país de geração de conteúdo, mas de reprodução de conteúdo, de manufatura industrial, sem patentes, sem valores agregados. Esse país, enquanto não pensar de uma forma descolonizada, a gente vai continuar a ser apenas um país como qualquer país do mundo, que só supre, né, com recursos humanos, com mão de obra barata. Total. Né? Tem uma frase que você fala que eu acho sensacional, fala assim, que a educação do Brasil não forma, ela formata. Então, acredito que tem muito que acontecer, né, nesse processo todo. Não, certamente. E diante dessa situação, eu acabei também fugindo dessa escola, porque eu falei, vou perder meu tempo agora na moda. Não, eu acredito que é possível, e fui atrás de profissionais, de mestres de ofícios, né? Aprendi o ofício de alfaiataria, depois de alta costura, depois de joalheria, tudo em ateliês, né? E essa foi a minha formação meio autodidata, querendo entender o princípio, a lógica, porque sem o entendimento da lógica, você é refém de formatos e de fórmulas. Quando você entende a lógica, que é a mesma que está por detrás do que é errado e do certo, você consegue criar efeitos e corrigir defeitos. Você consegue literalmente criar variações e construir, né, livre de fórmulas. E foi a partir disso que eu busquei essa formação autodidata. Depois eu conheci uma instituição que trazia para o Brasil profissionais, professores das maiores universidades, escolas, faculdades de moda, lá nos anos 80, para o Brasil, para capacitar profissionais do segmento, profissionais que trabalhavam na área, poderiam, né, ter acesso a essa fonte, né, a esses professores, através dessa instituição. Eu entrei em contato com essa instituição que se chamava CIT, Coordenação Industrial Têxtil, que era uma associação organizada pela Rodia, que era e continua sendo um dos maiores players, né, do segmento de moda, né, do mundo. E eles queriam que os profissionais do segmento de moda, né, fosse capacitado. Então, eles bancavam a formação dos profissionais brasileiros, trazendo esses professores para capacitar os profissionais, né, os associados desta instituição. Então, eu consegui, nessa época também, ter acesso a esses professores. Posteriormente, eu ainda querendo uma formação, fui buscar uma formação acadêmica e fiz artes plásticas na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, porque através das artes plásticas eu teria acesso a essas ferramentas todas que criam o storytelling de moda, né? A fotografia, o filme, a cenografia, a escultura, né? O visual merchandising, enfim, tudo aquilo em artes plásticas você acaba estudando. Então, fiz artes plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado, trabalhei durante vários anos na indústria, né, para várias empresas,
E em 86, eu e mais jovens profissionais que estávamos atrás de várias indústrias de porte, decidimos lançar uma semana de moda aqui no Brasil. A primeira semana de moda foi lançada por jovens semana de moda de estilistas, né? Que a gente não havia ainda esse conceito. Nós queríamos mostrar quem estava por detrás das grandes marcas, quem eram os estilistas que emprestavam o seu talento para essas empresas. Então nos unimos, eu, Walter Rodrigues, Conrado Segreto, Marjorie Gleller, Sylvie Leblanc, vários estilistas que eram jovens na época e trabalhavam para essas empresas, e fizemos um desfile autoral. Autoral. Imagina juntar as pessoas que trabalham aqui na Band e vamos fazer um show de talentos, assim, mostrar quem são os talentos, cada um na sua área, sim, né? Sim. Para que as pessoas conheçam os profissionais que estão por detrás, né, de uma grande empresa. Sim. E com isso nós termos um espaço também, né, abrir um novo mercado. Né, para geradores de conteúdo, produções, enfim. Então era essa a nossa ideia, mas no final acabou não dando certo. Não deu certo porque naquela época não havia as redes sociais, não havia todo esse aporte que a gente tem hoje quando você empreita algo, né, de alavancar. Na época não havia nem imprensa de moda. Na época só tinham 2 revistas no Brasil, Cláudia Moda e Interview. Moda não fazia parte de nenhuma pauta, quer seja de um podcast, de um programa de TV e nem dos jornais. Então foi uma coisa assim que literalmente a árvore caiu, mas ninguém ficou sabendo. Desbravou ali, né? No caso foi pioneirismo. Foi o pioneiro, mas ninguém não teve impacto nenhum. Então a gente teve que esperar até que 10 anos depois, em 96, surgia o Fit to Wear Fast Fashion, que era um evento destinado a revelar novos talentos. E eu participei dessa edição, né, que já havia revelado alguns talentos, era como aqueles programas The Voice, enfim, Got Talent, enfim, programas para mostrar talentos, né, e estava mostrando os estilistas, os jovens estilistas. Eu participei, fui considerado a revelação, saí, fiz uma troca de contrato, que nem jogador de futebol, eu saí da Carmi e me tornei diretor da Zump, né, permaneci lá durante mais alguns anos, até que finalmente eu decidi, depois de praticamente mais de 20 anos, eu diria assim, na indústria, ter a minha marca e me dedicar integralmente aos meus projetos. Porque enquanto eu trabalhava, né, para as indústrias, eu continuava em paralelo, eu tinha uma vida dupla, né, entre ser um profissional e ser artista. Eu tinha um trabalho autoral que eu expunha em mostras, semanas de moda, né? Depois do Fit to Wear Fast Fashion, passei a fazer parte de uma outra semana de moda chamada Casa de Criadores, né? E eu continuava trabalhando para uma grande empresa, até que eu decidi, olha, vou a partir de agora me dedicar apenas à minha marca, e deixei a Zump e passei a fazer parte imediatamente do line-up do São Paulo Fashion Week. E a empresa vinha num crescimento fantástico, a gente vivia um boom de moda. Isso a gente está falando ali dos anos... Já estamos chegando no desfile de papel, né? Legal, já estamos chegando em 2002, 2004, que era o auge das semanas de moda no Brasil. Sim. Enfim, depois de tanto tempo que eu consegui finalmente, né, fazer parte da semana de moda e ter a minha marca agora desbravando muitos mercados, veio um tsunami que era o início da globalização, do fast fashion, da avalanche de produtos importados, né, das marcas estrangeiras que entravam no Brasil e que soterraram literalmente grande parte, né, de todos os potenciais que haviam ali na indústria nacional, na moda nacional. E essa pressão é cada vez maior para você sobreviver, essa concorrência fazia com que tudo aquilo que eu havia coletado de conhecimentos, de manualidades, de artesanias, de preciosismos para entregar um excelente produto,
começassem a ser colocados de lado, né? Todas as pessoas não queriam um produto barato, queriam um produto que fosse, mesmo que fosse descartável, mal feito, sem ética humana, ecológica alguma, era o que o mercado queria, era comprar rápido, comprar mais. Então, eu que estudei, me envolvi, mergulhei literalmente para trazer, né, o melhor e capacitar e ter uma empresa com todos esses valores, com todos esses princípios, com funcionários, com maquinário, eu vi que tudo aquilo estava sendo colocado da noite para o dia meio que de lado. As pessoas, elas se anestesiavam por esse universo infinito de possibilidades sem fim. Então, num momento de grande reflexão, eu tentei sobreviver durante esse início, né, do fast fashion, mas eu vi que naquele momento eu que queria mudar o mundo, transformar o mundo, eu que estava sendo corrompido e sendo transformado literalmente numa máquina de tentar produzir algo sem relevância, sem ética e barato para poder sobreviver. Sim. E foi nesse momento que eu reuni minha equipe e decidi parar, decidi literalmente romper e rasgar, porque para mim não valeria a pena, né, eu resgatando toda essa história, todo esse storytelling que a gente começa, sim, com certeza, né, de querer encantar, de querer trazer descobertas, transformações, eu me embrutecer, né, corromper e abdicar de todos os meus valores simplesmente porque o mercado mudou. Eu não poderia mudar. Então, chamei a equipe, anunciei que aquele seria o nosso último desfile e decidi colocar o que havia de melhor, né, de capacidades humanas, de ofícios, de conhecimento, na matéria mais singela e insignificante, para carregá-la de encantamento, mostrando tudo aquilo que o ser humano, né, que essas habilidades são capazes de construir e fazer as pessoas sonharem. Então, no papel, nós construímos uma imensa fábula, um conto de sonhos que levou, primeiro, pelo estranhamento, né, das pessoas irem para uma semana de moda, imaginarem que iriam ver top models, enfim, celebridades desfilando em vestidos luxuosos. De repente, eles se deparam com bonecas de peruca Playmobil, né? Todas elas vestindo roupas de fábulas, roupas cheias de encantamento, mas feitas em papel, algo impossível e inacreditável, porque ali tudo foi feito de uma forma tão meticulosa, com um preciosismo de reprodução de detalhes, de acabamentos, mas tudo feito em papel. E o espectador, naquele dia, eles literalmente foram levados além do São Paulo Fashion Week. Foi como se aquela sala de desfile ela fosse transportada para o mundo dos sonhos. E as pessoas ali viam coisas que elas sequer, né, sonhavam ou lembravam que eram capazes de sonhar. E no meio de um sonho, onde tudo acontecia, a gente pediu para que os modelos rasgassem ao final do desfile. E quando aquilo foi rasgado, literalmente era como se o chão fosse arrancado e a plateia desabasse de 10 mil pés para cair na realidade e verem o que eles haviam feito, né, e destruído de possibilidades, ao optarem, né, não mais pelo encantamento, mas por se venderem, né, e quererem apenas a aparência, o insignificante, o preço. Né? Tem certas coisas que você não mensura por números. A experiência não se mensura por quanto custa. Você pode pagar caro, mas pode ser horrível. Não se mensura por velocidade, não se mensura por dimensões. A experiência é algo que somente a entrega,
tanto, né, de quem produz, quanto através do encantamento a pessoa é capaz, né, de se deixar levar, permite, né? Somente a partir do momento que existe uma troca é que existe a experiência vivida, né? Você pode passar por várias coisas sem ter, né? Isso é muito normal hoje. A gente tem acesso a tanta informação, a tamanha velocidade, que as experiências não são vividas, porque não tem entrega, tanto de quem faz quanto de quem vive a experiência. Então, naquele momento, a gente propiciou isso tudo. E foi uma grande ruptura, porque a partir de lá, né, as pessoas queriam depois, que lindo foi o seu desfile, eu quero comprar o seu produto. Eu falei, não tem mais. Não era o que você pediu para eu fazer, sabe? Você pedia coisas que eu não podia atender. Eu podia te entregar tudo isso, mas agora acabou. Acabou, entre aspas, porque a partir desse desfile, né, de papel, eu fui convidado por praticamente todas as áreas de todos os segmentos a colaborar em projetos, em minisséries, em exposições, em museus e academias que me chamavam para lecionar. Então foi uma mudança, né, que vai chegar até Maringá. Interessante, e nisso dá para ver que foi muito disruptivo, né? De fato, foi bem disruptivo nesse ponto, porque o mercado de um jeito e de repente traz essa visão, né, do desfile, e realmente o impacto foi muito forte ali, né? Eu estava lendo, rasgaram, né, de papel, né? Conta mais detalhes sobre isso. Através com vestimentas de papéis, né? Nós gastamos quase meia tonelada, um pouquinho mais de meia tonelada de papel, sim, mais de 700 horas de trabalho para transformar o papel em obras humanas, né? Matérias que precisaram ser tocadas por esse saber, por essa entrega, por essa dedicação, para que elas ganhassem um significado muito além, né, de ser uma matéria. Nós conseguimos impregnar, né, de vida e de uma história que teve toda uma amarração, né, desde a composição sonora, a maquiagem, o cabelo, enfim, a iluminação. Eu acho que até é interessante quando a gente resgata a importância de todos os profissionais, né, envolvidos na construção de um espetáculo e de um sonho. Né? Não se faz absolutamente nada sozinho, né? Estamos aqui conversando, mas tem o Júnior ali, tem o pessoal todo que cuida para que o espetáculo aconteça. Com certeza. Né? De repente você só vê a celebridade ali e acha que o cara é bom. Tem toda uma equipe. Carvão só vira brasa junto, né? Exato. E tem uma história que na vida a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Você, no mínimo, vai ter que ter alguém por quem fazer, né? Um espetáculo que você só vê não se torna um espetáculo porque é ensaio, né? Com certeza. E tem gente que vive a vida ensaiando, né? Tem gente que vive a vida sem nunca pensar em entregar. E quando você realmente quiser que a sua vida seja um espetáculo, você vai ter que fazer não para você, vai ter que fazer para os outros, né? E não para aumentar o número de seguidores, enfim, correr atrás de likes, porque não tem entrega, não tem troca. Você tem só recebimento, certo, né? Você só quer receber, né? Receber mais likes, mais seguidores, e aquilo começa a se esvaziar, porque as pessoas percebem que você está sendo usado, enfim, não tem algo significado ali, né? Total, algo que você leva para você, que transcende aquilo, né? Eu acho que na vida a gente sempre tem que entregar
ter a gratidão, né, de você ter presenciado, de ter recebido. Com certeza. E poder carregar aquilo com você eternamente. Inclusive, viu, John, a gente, dentro do programa Inspire-se, a gente já debateu e conversou ali sobre essa questão da inteligência artificial, essa chegada aí do ChatGPT, enfim, toda essa movimentação, e você falando aí com toda essa propriedade sobre criatividade, trazendo todos esses detalhes, você percebe que isso é uma das coisas que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, né? Esse toque, né? Essa percepção, né? Porque isso é uma coisa muito humana, né? Por mais que possa simular, eu acho que a criatividade... Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que todas as ferramentas são ferramentas que... O problema nunca está nas ferramentas. O problema está em quem usa. Eu não tenho nada absolutamente contra a tecnologia. Muito pelo contrário. Eu acho que a tecnologia foi criada pelo homem e ela pode servir. O problema é que tem muita gente vagabunda e preguiçosa que acha que isso basta. Né? Pessoas sem propósito, sem uma missão. E tudo tem que ter propósito e missão. E, inclusive, uma máquina, ela pode, sim, ser humanizada, porque cabe ao homem humanizar, né, as máquinas. E você pode construir com todo esse aporte de tecnologia. E, voltando para esse momento do rasgo, né, onde eu passei a circular por outros universos, né, que antes eu não transitava, porque eu trabalhava com moda até 2004, basicamente. Eu passei a transitar por outros segmentos, né, espetáculos, projetos de minisséries, cerimônias olímpicas, e também na área de transformar pessoas de verdade. Eu passei a capacitar profissionais de diversos segmentos, empresas, e até chegar em Maringá. Eu cheguei em Maringá graças a um projeto de capacitação das indústrias locais, a partir de uma iniciativa, né, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, junto com o SEBRAE, com o SENAI, SENAC, né, o Sistema S, com o apoio de uma maringaense também, da Rosângela, que me trouxe para capacitar, porque eu já havia capacitado pessoas no mundo inteiro, né, países, né, instituições de ensino. Ela me trouxe para cá, e uma das minhas alunas desse processo de capacitação é funcionária da RECO, a Priscila, a Meire, a Silvana, né, pessoas que estavam ali, a Mari, enfim. A Priscila me convidou para que eu fosse até a RECO para compartilhar um pouquinho do que ela havia recebido durante uma capacitação comigo com os demais colaboradores. Então eu fui até a RECO, realizei uma aula, uma palestra para todo o departamento de criação, de modelagem, de pilotagem, e o relacionamento foi evoluindo, né? Passou de uma capacitação para uma consultoria, isso tudo por causa de uma aluna. Então eu acredito muito que as sementes que você planta, elas vão, né, trazer os frutos que você colhe. Hoje, todas as minhas contratações e projetos, eu tenho profissionais formados atuando em praticamente todas as empresas, em todos os lugares e todos os segmentos do mundo praticamente, e eu recebo convites a partir desses alunos que se tornaram heads, CEOs de algumas empresas, né? Que foi mais ou menos o caso, né, desse projeto que começou dessa forma, como eu disse, aqui em Maringá. E durante o processo de consultoria surgiu o convite para que eu desenvolvesse uma collab, uma coleção com a RECO, um tributo, né, na forma de um tributo ao desfile de papel. E foi assim que, a partir, né, de uma pessoa em comum, a dona Miriam, né, a esposa do senhor Antônio RECO, né, que conhece você, que eu cheguei até aqui e estou agora, nesse momento,
né, com você, com os ouvintes. Tudo isso porque eu quis fazer as pessoas felizes quando era bebê. Depois porque eu desisti da tecnologia pura. Depois porque um dia, quando eu estava prestes a ser corrompido, eu decidi rasgar e decidi compartilhar, né, ser professor. E nessas de ser professor, eu tive uma aluna de Maringá que trabalha numa empresa, né, onde tem uma pessoa que te conhece. Então, tudo está conectado. Então, é assim que eu cheguei até aqui. E isso é interessante, né? Porque, que nem você colocou aí, o seu propósito une assim com os propósitos que nós temos aqui. Por exemplo, o propósito do Inspire-se é trazer inspiração. E nada mais inspirador do que tudo que você falou. De fato, eu acredito que quem está assistindo tem... bom, se tiver com o mesmo sentimento que eu tô, é o que? A gente consegue perceber e extrair vários insights, né? E várias... elementos para construir também o próprio propósito, né? Construir a própria missão e fazer de fato as coisas acontecerem ali, sabe? Isso é muito da hora, de verdade. E no caso, a gente tá falando aqui sobre processo criativo, né? Inspiração, processo criativo. E a gente conseguiu perceber diversos elementos ali que você comentou através da história, do processo criativo, etc. Mas qual que, na tua visão, assim, partindo de todo esse cenário, qual que é a importância da pesquisa e do planejamento nesse processo, assim, criativo, John? Bom, dentro da perspectiva que eu tenho de pesquisa, literalmente você nunca impor de fora para dentro, né? Sempre toda criação ela necessita de um momento de um diagnóstico, de uma troca, de uma escuta, né? Literalmente eu chegar em algum lugar e num lugar distante para ajudar com alguma ideia pré-concebida, né? E a pergunta que quem é do lugar, o que é que você, homem branco, quer aqui, né? Da onde por que raios você trouxe essa ideia? Então não começa de uma ideia sem ter uma troca. Tudo precede de você primeiro estar e ser um copo vazio, um vaso, sabe, sem forma, e ter essa capacidade de ouvir, escutar, de entender, porque as suas dores não são as mesmas que as minhas, né? Eu sei que talvez os propósitos, as intenções de você sobreviver, de você ser feliz, sim, mas agora eu preciso entender como que se opera no seu universo as suas dificuldades, os seus obstáculos. Eu preciso estar ali para te servir, para ser um facilitador, não dos meus remédios ou dos meus caminhos. Isso pouco importa, porque não estamos falando de mim, estamos falando de uma entrega que eu vou fazer para algum projeto, para alguma pessoa, para alguém que precisa. Então eu preciso entender o que essa pessoa precisa. Acho que é a primeira pergunta. Então o processo de pesquisa ele é fundamental porque ele pressupõe um esvaziamento de certezas, né? De fórmulas. De novo a gente entra naquela questão da fórmula e da formatação, onde você acha que tudo é igual, chega ali, vou tratar isso desse jeito, vou tratar isso desse jeito, produção em série, que tem muita gente que faz esses serviços de consultoria, de treinamento, é o que mais tem hoje em dia, né? Um monte de charlatão, de gente aí vendendo fórmula pronta. Vai trabalhar, vai lá ouvir, senta ali, escuta, sabe? Você é nada, seja nada. Então esse é um ponto de partida interessante. Sim, dentro seja desse... sempre nada. Com certeza. Esteja ali sempre para servir, nunca para ser servido. E assim a gente consegue perceber dentro dessa exposição, a gente está chegando aqui para os momentos finais. Eu só queria fazer uma menção. Daqui 2 anos vai se comemorar 20 anos de uma das séries mais lindas da televisão. Hoje é dia de Maria, e ele esteve presente nessa série que eu sensacional. recordo até hoje. Uma série fantástica, um visual
Aí pode falar no microfone. Hoje é dia de Maria. Hoje é dia. E ele esteve lá. Interessante. Hoje é dia de Maria. É uma série fantasiosa. Sensacional. Era uma ruptura que o Luiz Fernando Carvalho, o diretor, fazia do universo mais documental para o ficcional, e a gente trabalhou na criação estética dessa minissérie, que foi uma revolução. Foi uma revolução linda, né? Legal. Foi um momento assim que quem estava assistindo a Globo parava e ia pro conto de fadas, né? Impensável, inimaginável, mundial. A gente conseguiu fazer uma série, sabe? Que fazer legal, o Brasil sonhar. Muito legal mesmo. Eu, ao longo desses anos aqui apresentando esse programa, a gente já passou por vários lugares e a gente conversou, entendeu ali o case, né, da Reco, uma empresa que tem uma história sensacional, uma referência hoje na área de confecção aí, nacionalmente, e você tá nessa collab, né, com a Reco. E qual que é você estava explicando um pouco o propósito, pode dar mais detalhes sobre isso? Bom, primeiro, quando eu conheci a Reco, eu escolhi a Reco por vários motivos. Primeiro, pelos colaboradores que fazem parte, né, da empresa, e pela relação e consideração, pela conduta que a empresa tem com esses colaboradores. A Reco me levou para capacitar, né, a equipe. Uma empresa que investe, né, na capacitação dos seus funcionários, traça planos de carreira onde todos os heads hoje lá, os diretores de departamentos, chefes de departamentos, são pessoas que começaram literalmente no chão de fábrica e contratam um profissional, né, como eu, para aprimorar, né, educar formar, né, esses colaboradores. Já demonstra uma afinidade com um dos meus valores enquanto professor, que é transformar pessoas na sua melhor versão. E é um dos fundamentos que a Reco tem. Segundo, quando eu trouxe novos parâmetros para o senhor Antônio, que é o presidente, sobre necessidades de investimento, aporte em uma fábrica dentro da fábrica, ou seja, ele precisaria trazer uma nova planta baseada em tecnologias, em 3D, em usinagem. Ele não hesitou um segundo sequer em investir, né, na indústria brasileira. Ele trouxe equipamentos, né, ele trabalhou com uma outra empresa brasileira, a MIM, que é uma empresa de 3D e de manequins humanos, para conhecer melhor o corpo, né, e produzir e entregar um produto digno, né, para o consumidor. Então, tudo aquilo que o fast fashion estava destruindo, eu vi na Reco um renascimento. Eu vi lá essa possibilidade da gente mudar o mundo, né? E aí foi onde surgiu a ideia da minha escolha, né, pela Reco, para ter essa entrega, onde o que eu ofertei foi eu aceito, né, com muita honra essa homenagem, e eu vou transformar aquilo que eu rasguei há 20 anos atrás em roupas agora, para a gente recontar essa história, né, num contexto onde há esse renascer da indústria e da moda feita no Brasil. Total, legal demais, maravilha. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Miriam Reco, tive a oportunidade de entrevistar o Antônio Reco, esposo da Miriam, presidente da Reco, e estou tendo a oportunidade hoje de estar conversando com o John Nakal, e gostaria de registrar aqui meu agradecimento. Foi muito inspiracional, insights valiosos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador, pessoal que nos acompanha pelo podcast aqui. A gente sempre tem esse propósito de trazer assuntos inspiracionais, porque a gente está percebendo que esse podcast está virando muito mais que um podcast. A gente está virando um movimento em torno da inspiração, de trazer cada vez mais conteúdos inspiracionais.
Eu acho que o próprio nome inspirar, que é colocar para dentro, né? Ele requer você estar vazio para se encher do novo. Então, o que eu diria para quem está assistindo o programa, ouvindo o podcast, é algo que eu recorrentemente falo, né, em momentos chaves, que é vestir-se de fé e coragem, né, para despir-se do velho, né, e vestir o novo. Então, essa coragem de você rasgar, né, de você romper com aquilo que não lhe serve mais, né? A gente vive um momento de muitos acúmulos, né, até pela velocidade com que as coisas vão se sobrepondo. Isso tudo vai criando cada vez mais um anestesiamento, né, pelo bombardeamento. Então, às vezes, essas pausas tão necessárias para que haja um entendimento, uma digestão, né, e um processamento para você poder produzir é fundamental. Então, o recado seria esse, né? Tenham fé e coragem. Maravilha, muito bem. Eu, mais uma vez, gostaria de registrar aqui meu agradecimento, John Nakal. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Inspire-se, aqui nos estúdios da Rede Bandeirante de Comunicação TV Maringá. Eu agradeço de verdade a sua companhia, agradeço todos os nossos apoiadores aqui do programa Inspire-se, agradeço de verdade. Muito bem, então nesse momento estamos chegando ao final. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um podcast Inspire-se.